The Dead Sea Scrolls are the most... Os manuscritos do Mar Morto são a descoberta arqueológica mais importante do século XX. O uso de técnicas de aprendizado de máquina e de inteligência artificial para identificar os diferentes escribas que escreveram os manuscritos do Mar Morto. Há 2000 anos, alguém colocou cuidadosamente pergaminhos frágeis dentro de jarros de argila e os escondeu em cavernas escuras, perto do Mar Morto. Eles não deixaram um nome, não deixaram uma data. Simplesmente selaram o passado e foram embora. Por quase 2000 anos, esses pergaminhos dormiram em silêncio. Então, no mundo moderno, os humanos os encontraram. Estudiosos os analisaram. Cientistas os mediram. Historiadores debateram sobre eles. Ainda assim, uma pergunta se recusava a ter uma resposta clara. Não importava o quão inteligentes fossem os especialistas. Qual é, afinal, a verdadeira idade dos manuscritos do Mar Morto? Agora, algo inesperado aconteceu. Uma forma de inteligência que não envelhece, não esquece e não faz suposições, examinou a caligrafia antiga. E o que ela encontrou está forçando a própria história a aprender a respiração. Antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a revelar o passado oculto e trazer à luz os maiores mistérios da história. Por que a idade dos manuscritos do Mar Morto é tão importante? Bem, em primeiro lugar, é fundamental provar que eles têm pelo menos 2000 anos para conectá-los ao período do Segundo Templo, a época de Jesus e de João Batista. Em 1947, um jovem pastor procurava uma cabra perdida perto dos penhascos do deserto da Judéia. Por tédio, ele atirou uma pedra dentro de uma caverna. Em vez de silêncio, ouviu o som de cerâmica se quebrando. Esse som ecoaria pela história. Dentro da caverna, havia jarros de argila. Dentro dos jarros, havia pergaminhos escritos com tinta antiga sobre pergaminho frágil. Com o tempo, mais cavernas foram descobertas. 11 ao todo, cheias de milhares de fragmentos pertencentes a centenas de manuscritos. Esses textos incluíam algumas das cópias mais antigas conhecidas de livros da Bíblia hebraica. Eles também incluíam orações, regras, comentários, calendários e escritos misteriosos que nunca haviam sido vistos antes. Os manuscritos do Mar Morto tornaram-se, de repente, uma das descobertas arqueológicas mais importantes de todos os tempos. Mas quase imediatamente, os estudiosos enfrentaram um sério problema. A maioria dos escritos antigos informa quando foi produzida. Menciona reis, batalhas, templos ou grandes acontecimentos. Os manuscritos do Mar Morto quase não fazem isso. Eles falam sobre fé, lei, profecia e comunidade, mas são silenciosos quanto a datas. Esse silêncio criou um enigma. Para compreender os manuscritos, os estudiosos precisavam saber quando foram escritos. O tempo muda tudo. Ele afeta a forma como entendemos a Bíblia, o judaísmo primitivo e o mundo religioso que existia antes do cristianismo. No início, os estudiosos confiaram na caligrafia. Eles analisaram o formato das letras, o espaçamento das linhas e os estilos de escrita. Esse método, chamado paleografia, compara como a escrita muda ao longo das gerações, assim como a caligrafia atual é diferente da de nossos avós. Mais tarde, os cientistas utilizaram a datação por carbono 14, que mede a idade do próprio pergaminho. Esse método foi útil, mas nem sempre conseguia indicar quando a tinta foi aplicada à página. As datas frequentemente vinham em intervalos amplos, deixando espaço para debate. Mesmo após décadas de pesquisa, a incerteza permaneceu. Os manuscritos foram escritos cedo, quando os textos bíblicos ainda estavam se formando? Ou foram escritos mais tarde, refletindo ideias já moldadas e estabelecidas? Essa questão é profundamente importante. Ela molda a forma como entendemos as Escrituras, as crenças e a tradição. E por anos, os estudiosos só puderam responder com suposições cuidadosas. Então surgiu uma ideia ousada. E se uma máquina pudesse ver o que os humanos não conseguem? Uma equipe internacional de pesquisadores decidiu tentar algo nunca feito antes. Eles criaram um modelo de inteligência artificial e o chamaram de Enoque, em referência à figura antiga associada à sabedoria oculta.
Enoque não foi ensinado em teologia, não foi ensinado em crença. Ele foi treinado para reconhecer forma, estrutura e padrão. Enoque observa a caligrafia da mesma forma que um microscópio observa células. Ele examina curvas, ângulos, espessura dos traços, espaçamento e ritmo. Onde o olho humano vê uma letra, Enoque vê milhares de pequenos detalhes. Para treiná-lo, os pesquisadores usaram manuscritos que já haviam sido datados por carbono. Eles mostraram à IA milhares de imagens em alta resolução e explicaram quais características eram importantes. Aos poucos, Enoque aprendeu como a escrita hebraica mudou ao longo dos séculos. Aprendeu a enxergar o tempo dentro da tinta. O treinamento foi cuidadoso e lento. Os pesquisadores utilizaram manuscritos de vários locais do deserto da Judéia, não apenas de Qumran. Isso deu a Enoque uma compreensão mais ampla dos estilos de escrita em diferentes regiões e gerações. Depois de treinado, Enoque criou uma linha do tempo da evolução das letras. Agora, ele podia analisar um manuscrito que nunca havia visto antes e estimar quando ele provavelmente foi escrito. Então começou o verdadeiro teste. Mais de 130 manuscritos foram apresentados à máquina. Quando Enoque concluiu sua análise, os resultados surpreenderam quase todos. Repetidas vezes, as datas retornaram mais antigas do que o esperado. Manuscritos que há muito se acreditava pertencerem à comunidade de Qumran foram datados de períodos anteriores à própria instalação dessa comunidade no local. Isso significava que os manuscritos não foram escritos ali. Eles foram levados para lá. Isso mudou a história. Isso sugeriu que as ideias encontradas nos manuscritos do Mar Morto já estavam se espalhando muito antes de serem escondidas nas cavernas. A comunidade de Qumran não estava inventando essas tradições, estava preservando-as. A história havia se tornado mais profunda. Ainda mais surpreendentes foram os resultados relacionados aos textos bíblicos. Enoque sugeriu que algumas cópias de livros como Samuel e Jeremias foram escritas mais cedo do que se acreditava anteriormente. Isso empurra a existência das escrituras escritas ainda mais para trás no tempo. Isso é importante porque sugere que os textos bíblicos já estavam sendo cuidadosamente copiados, compartilhados e preservados muito antes do que muitos estudiosos supunham. Isso pinta um retrato de um mundo antigo em que os escritos sagrados não eram soltos ou instáveis, mas já respeitados e protegidos. À medida que a notícia se espalhou, os estudiosos reagiram de maneiras diferentes. Alguns disseram que os resultados confirmavam o que grandes paleógrafos já suspeitavam décadas atrás. Outros acolheram a capacidade da IA de identificar padrões que nenhum ser humano conseguiria detectar. Mas alguns levantaram preocupações. Um caso específico envolvia um manuscrito, contendo partes do livro de Daniel. Esses capítulos descrevem eventos históricos que ocorreram em 167 a.C. Enoque sugeriu uma data que pode ser anterior a esses acontecimentos. Críticos argumentaram que isso era impossível. Defensores responderam que a caligrafia e a história devem ser estudadas juntas, não separadamente. Essa discordância revelou algo importante. Enoque não foi criado para substituir os estudiosos. Ele foi criado para desafiá-los. A inteligência artificial não se importa com tradições. Ela não protege teorias antigas. Ela simplesmente segue os dados. Isso a torna desconfortável, mas poderosa. Mesmo quando as datas sugeridas por Enoque são debatidas, o próprio método abre novas portas. Ele obriga os estudiosos a explicarem por que acreditam no que acreditam. Ele impulsiona a pesquisa para frente, em vez de repetir conclusões antigas. Pela primeira vez, manuscritos antigos estão sendo estudados por uma mente que nunca se cansa e nunca deixa passar pequenos detalhes. Se esse método continuar a evoluir, os estudiosos talvez precisem repensar toda a linha do tempo dos manuscritos do Mar Morto. Não amanhã, não de forma imprudente, mas com cuidado, juntos, entre disciplinas. O passado não está mudando, mas a nossa compreensão dele pode estar. Os manuscritos do Mar Morto foram escondidos para protegê-los. Hoje, estão sendo revelados de maneiras que seus autores jamais poderiam imaginar. A tinta encontra os algoritmos. O pergaminho encontra as máquinas. O mundo antigo encontra o futuro. E a história, mais uma vez,
nos lembra de algo humilde. Ela sempre tem mais a dizer. Se você quiser continuar explorando os maiores mistérios onde fé, história e descoberta se encontram, não se esqueça de se inscrever. A história do passado está longe de terminar.